salvação. Podem sentar-se, meus amados irmãos. Caríssimos irmãos, aqueles que nos acompanham também nas suas casas, neste instante, hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma, e começamos assim, nesse primeiro domingo, esse longo itinerário, esse itinerário espiritual, em que nós somos convidados a nos aproximarmos mais de Deus. É um tempo sagrado, dito pela liturgia, como São Paulo repete hoje, tirado das Sagradas Escrituras, não é? É um tempo favorável, é o dia da salvação. Esse é o tempo favorável, esse é o dia da salvação. Ou seja, Deus sempre nos é favorável, Deus sempre está próximo de nós. Mas agora na Quaresma é uma maneira, de um modo ainda mais especial. É como se o céu se abrisse com as suas graças mais copiosas, não é? E nosso Senhor se inclinasse com mais misericórdia ainda sobre nós. Então aproveitemos esse tempo para que nós possamos renovar a nossa vida espiritual. A Igreja Nossa Mãe coloca nesse primeiro domingo o Evangelho das tentações de Cristo. Nós sabemos que Jesus foi em tudo semelhante a gente, não é? Nosso Senhor foi gerado por uma mãe, por Nossa Senhora, seu ventre materno, não é? Nosso Senhor teve que nascer, Nosso Senhor sofreu fome, sentiu frio, não é? Nosso Senhor passou tudo aquilo que uma criança, um ser humano passa, não é? Nosso Senhor sentiu na sua própria carne o que é ser desprezado pelas pessoas, o que é passar pelas tribulações, sentiu na sua própria carne, na sua própria natureza, o sofrimento, as provações, e tudo foi semelhante a nós, como dizia São Paulo, mas até mesmo na tentação, menos no pecado. Então Jesus quis se assemelhar a nós em tudo. Nós temos que lembrar que Jesus, quem é Jesus? É Deus que se fez homem, não é? E ele se fez homem por amor a nós, por amor a nós homens. É o que nós vamos rezar daqui a pouquinho no credo, não é? E até nos ajoelhamos quando nós rezamos isso, não é? E por causa de nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo. Então Nosso Senhor veio para nos dar a lição de como nós devemos fazer como seres humanos, como cristãos, como seus discípulos, para alcançarmos o céu. Muito bem. Então, a Igreja Nossa Mãe nos convida, portanto, a olhar para a tentação, o aspecto importante da vida espiritual, que é a tentação. O que é a tentação? A tentação não é uma ofensa a Deus, não é? Todos nós seremos tentados, uns mais, outros menos, uns contra uma virtude, outras contra outra, não é? É mais ou menos como uma propensão que nós herdamos para uma determinada doença. Uns têm propensão para ter pressão alta, outros problemas nos rins, outros problemas de pulmão, de respiratórios, cada qual tem alguma propensão natural. Nós também temos certas propensões naturais para os vícios, para os pecados. E a tentação, ela vai funcionar para a gente na nossa vida espiritual como um momento, uma oportunidade para a gente ficar mais forte, para a gente se aproximar mais de Deus. Porque, como diz a Sagrada Escritura, o que sabe o homem que não é tentado? Então, a tentação, ela prova o justo, como o fogo prova o ouro, já dizia a Sagrada Escritura, não é? E, portanto, a tentação é importante também para nós. Deus não quer nos tentar, Deus não tenta ninguém. Ou seja, o que é a tentação? É um convite para o mal, para o pecado, né? É como se fosse o demônio, ele é um bom marqueteiro, é o melhor marqueteiro, e ele oferece o que é pior da melhor maneira, né? Então ele promete o pior conteúdo, e ele na verdade ele oferece o pior conteúdo da maneira mais eloquente, mais fascinante possível. É por isso que é a tentação, é um convite, uma sugestão. Então, e como é que nós vamos fazer, portanto, para vencer a tentação? Basta olhar para Jesus. Jesus foi tentado de maneira tríplice, são 3 as tentações de Cristo, né?
o Evangelho fala, são 3 evangelistas que falam da tentação, né? São Mateus, São Marcos e São Lucas. Mateus e Lucas falam mais, Marcos é bem sucinto. Mas um evangelista diz que ele foi tentado não só depois dos 40 dias, mas foi tentado durante os 40 dias. Ou seja, essas 3 tentações, como diz o Papa Bento XVI, foi como que um resumo das tentações que Cristo teve. E foram muitas no deserto. Como serão muitas as nossas tentações. Como Jesus venceu a tentação? Então, primeiro, Jesus venceu a tentação não dialogando com o inimigo. Foram 3 as tentações. Então, a primeira delas, Jesus estava no deserto, no mesmo lugar que aconteceu aquela história, né, entre Jericó e Jerusalém. Portanto, no mesmo lugar em que aquele homem caiu nas mãos dos salteadores. Lembra da história do bom samaritano? É um homem que descia, né, de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões que o bateram, roubaram e deixaram ele semi-morto. Então, foi ali, naquele lugar, né, no Monte da Quarentena, no deserto. E interessante que, se por acaso, olhando para essa história, né, se por acaso a gente não vencer as tentações, nós temos um bom samaritano a quem recorrermos, que é o próprio Jesus. Jesus é aquele que se compadece da gente, é aquele que não só vê a nossa dor, sentiu a nossa dor na sua própria natureza, e por isso ele se compadece, ou seja, ele sofre junto com a gente, né? E por isso que Deus nosso Senhor não é indiferente à nossa dor, né? E interessante que, então, a primeira tentação de Jesus foi diferente da nossa. O demônio tentou Jesus para saber se ele era o Messias. Nós seremos tentados para nos desviar do Messias, do Salvador, da salvação, não é? O demônio tenta Jesus, colocando num monte muito alto. Estava lá no Monte da Quarentena, havia muitas rochas, muitas pedras. Jesus tinha jejuado já há 40 dias, ele sentiu fome. Nós podemos imaginar a fome que nosso Senhor sentiu, não é? E o demônio então propõe para Jesus o seguinte: olha, resolva o problema da questão da fome no mundo, transforma as pedras em pães. Fulton Sheen, falando dessa passagem, ele faz uma colocação mais ampla. Ele diz assim: é a tentação para que Jesus desviasse a finalidade da religião, apenas transformando a religião num âmbito social e político. Olha só, transformar, já pensou? Se Jesus transformasse as pedras em pães, ou seja, ninguém passaria fome, ninguém teria necessidade mais de comida. Quantos problemas seriam resolvidos no mundo? O que é que Jesus responde para o demônio? Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, mais importante do que o pão terreno, que é importante, porque senão a gente não vive, não é? Jesus multiplicou, vendo a multidão faminta, fez a multiplicação dos pães. Então Jesus se compadece também do aspecto humano, social, sim, né? Ele não é indiferente às nossas necessidades mais básicas, mas isso não é o principal. O que nosso Senhor está apontando aqui é que é justo que a gente trabalhe, que a gente tenha um ganha-pão, que a gente procure o que é necessário para a sobrevivência, mas não basta isso. O que faz a felicidade do homem não é apenas ter, desculpa a expressão, a barriguinha cheia. Não é só apenas saciar as necessidades fisiológicas. É mais do que isso. Porque a gente não é apenas um animal. Nós somos um animal racional, que temos uma alma eterna, imortal dentro da gente, quer dizer, né? E portanto chamada à eternidade. Então não basta uma religião só horizontal, em que só dá pão a quem tem fome, não é? E a religião não é para isso, não é? A religião é mais do que isso, é a gente apontar para o alto. Quantas pessoas que têm a barriga bem cheia, não é? Ou seja, que tem pão em abundância, não é? E até tem o supérfluo e não são felizes, e nunca o serão. Por quê? Porque a sua barriguinha está cheia, mas o seu coração está vazio de Deus, não é? Então, a primeira tentação que nosso Senhor quer que a gente vença, que nós somos tentados, agora olhando para nosso aspecto, né, humano, é a tentação do prazer, é a tentação da gente satisfazer-se e se contentar com as coisas desta terra. E não é isso que nos contenta, não basta isso, né? O coração do homem, ele exige muito mais,
É um abismo que só é saciado com o eterno, só é saciado com Deus, com os valores, né, sublimes da eternidade. A segunda tentação é a tentação em que o demônio levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou ali Jerusalém e disse: olha, lança-te daqui para baixo, se você é o Filho de Deus. Jesus poderia ter feito isso, ele pode fazer, né? Ele é o Criador de todas as coisas, ele tem o domínio de toda a criação, né? Porque está escrito no Salmo 90, olha como o demônio também sabe a Bíblia. Então, saber a Bíblia de cor e salteado não é critério, né? Não basta saber, é preciso viver, né? O demônio não vivia o que está ali, ele usou a Bíblia para testar Jesus. Porque também está escrito no Salmo 90, olha, Deus mandou os seus anjos para te guardar e não tropeçarás em nenhuma pedra. É o que acabamos de rezar agora no Salmo 90, não é? Essa tentação é a tentação da aparência, é uma tentação muito sutil, é mais sutil do que a tentação do prazer, não é? É uma tentação mais refinada, vamos dizer assim, é a tentação do orgulho, da soberba, de aparecer. É uma vaidade que nós temos lá dentro da gente, todo mundo tem, né? Ou mais ou menos, não é? Mas todos nós tentamos, por alguma maneira, até mesmo o bem que a gente faz, às vezes ele é feito e nós temos um gostinho de ter feito bem, um jejum, um sacrifício, e às vezes falamos, eu estou fazendo esse sacrifício, eu estou praticando esse aspecto da religião, não é? Eu sou um homem piedoso. Então é uma tentação muito sutil, é a tentação da soberba, não é? Como é que nós vencemos essa tentação? Se na primeira tentação a gente vence pelo jejum, não é? Se nós somos tentados ao prazer, nós vamos moderar essa inclinação forte que temos pelo prazer, através das privações das coisas que nós gostamos. Então é bom sim, agora na quaresma, a gente escolher algum sacrifício, no alimento, por exemplo, uma coisa supérflua, que nós não precisamos, fazer um jejum, isso agrada muito a Deus, né? O jejum não é por si mesmo, não é porque a gente tem gosto de sofrer, isso seria uma coisa louca, despropositada, né? Mas a gente faz isso para reeducar a vontade, não é? E a gente reeducar a vontade, tanto para se dispor mais à oração, porque quando a gente está muito satisfeito, a gente quer dormir, a gente não quer rezar, não é? Qual é o sentimento, a tendência quando a gente, depois do almoço, vai tirar uma sesta, uma bela de uma sesta, não é? Ou seja, dá sono, quando a gente sacia muito a nossa gula, né? Então é preciso que a gente se prive um pouco daquilo que a gente gosta, para se dedicar mais às coisas do céu. Agora nessa tentação, na segunda tentação, a gente vai vencê-la através da oração, porque só reza, só se coloca de joelho aquele que tem a convicção de que ele não é grande o suficiente, de que ele não pode o suficiente vencer sozinho, a pessoa de joelhos e de mãos postas é sinal de uma pessoa que está rezando, não é? É sinal de que a pessoa não tem pernas e não tem mãos, mas ela pede para que Deus venha em socorro dela. Olha que coisa linda isso. Por isso a oração, por isso se dedicar à oração. Padre, eu não tenho tempo para rezar. Se você não tem tempo para rezar, você não tem tempo então para ir para o céu, meu filho. A oração ela é muito mais importante do que até mesmo a alimentação, do que o alimento, né? Porque senão a gente perde o rumo, a gente não enxerga o caminho que a gente deve seguir. Então a segunda tentação a gente vence pelo jejum, pelo sacrifício, qualquer sacrifício que a gente possa fazer. Aquele da primeira leitura é ótimo. São Paulo cita assim, olha, que todos nos vejam como ministros de Cristo na paciência. Sacrifício melhor do que a paciência, não é? E até o padre às vezes perde a paciência com criança que chora, por exemplo. Eu até peço desculpas aqui, peço desculpas publicamente, por quarta-feira passada eu me excedi, não é? Não é questão de criança chorando, é claro que a criança vai chorar, e é claro que a gente também tem que ter esse cuidado dentro da igreja no silêncio, mas ao mesmo tempo peço desculpas a ofensa que fiz, né? Eu até procurei a família e já pedi as desculpas, o perdão. Bem, o fato é que a gente precisa ter paciência, e a paciência custa para a gente, e a gente exatamente nos santifica, suportar as contrariedades, as adversidades. E a terceira tentação de Jesus é a tentação em que o demônio levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra,
toda a sua riqueza, toda a sua grandeza, glória, não é? E disse: olha, tudo isso é teu, se você me adorares, se você prostrado aqui me adorares, né? Jesus disse: vai-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás. É a tentação do ter, a tentação, essa é uma tentação forte também, a tentação do dinheiro, de buscar o dinheiro pelo dinheiro, com dinheiro a gente vai ser feliz, o dinheiro resolve tudo, o dinheiro dá saúde, dá conforto, dá comida, dá uma boa casa, dá prazer. Mas não é só isso, não é só isso. O dinheiro vai ser bom ou não, de acordo com o uso que a gente faz do dinheiro, não é? Se a gente tiver muito dinheiro, e a gente ajudar as pessoas, se for caridoso, se a gente olhar para os outros, se a gente gerar emprego, por exemplo, um bom empresário, não é? Se a gente for generoso com as coisas, com os pobres, com as pessoas necessitadas, é claro que o dinheiro vai nos levar para o céu. Mas se a gente for mesquinho, aquele dinheiro vai ser a nossa desgraça, e não vai nos fazer feliz, não é? Então o grande segredo, como é que a gente vai vencer essa terceira tentação? A gente vai vencer pela caridade. Então, assim como nós temos 3 tentações, nós também temos 3 remédios, e são os 3 remédios que a gente é sugerido para nós, pela igreja, nesse tempo da quaresma. Então escolha esses 3 remédios, faça a sua oração bem feita. Nós estamos fazendo aqui a quaresma eucarística, todos os dias, às 6 horas da manhã, a igreja tem bastante gente, né, que vem para assistir a Santa Missa, ou de manhã às 6 horas, ou às 19 horas, venha na missa um pouco mais, não se contente apenas com a missa, apenas uma vez por semana, não, né? Ou então se dedique a alguma oração, faça alguma oração a mais, dedica-te com esmero, com diligência à tua alma. Então, a oração, o sacrifício e a caridade. Vamos pedir a Nosso Senhor, que é exemplo de serenidade no meio das tentações, né, que humilha o demônio, que nos convida a que também o humilhemos, vencendo a tentação, não confiando na gente, mas confiando em Deus, nele, na sua graça. Vamos pedir a Ele que nos dê a graça também, de também sairmos vitoriosos das tentações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.